boa noite, aqui Fátima, dando aí, chegando. Enfim, minhas saudações a todos vocês, né? Então, assim, dando continuidade aí a esse nosso projeto, que é justamente falar sobre o nosso desenvolvimento pessoal, aquilo que eu chamo do nosso caminho, né? E eu falo sempre que é o nosso caminho sagrado, porque ele é muito singular, ele é muito pessoal, ele diz respeito à nossa própria realização como ser humano, como espírito, como alma. Então ele tem uma sacralidade, né? Ele é sagrado, porque ele fala de coisas que dizem respeito a nós mesmos, né? E hoje eu trouxe aqui para a gente conversar sobre os nossos problemas, né? Nossos desafios, nossas dores, enfim, aquela frustração, aquela perda, aquela doença que nos acomete, que às vezes causa mudanças na nossa vida, causa algum tipo de dificuldade, de transtornos, de perdas, né? Às vezes um casamento difícil, às vezes um momento de solidão, às vezes um revés financeiro, profissional. Todo mundo tem lá um momento seu de dor, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, né? Mas assim, qual é uma questão que aflige vocês ao longo de suas vidas? É muito interessante a gente parar para pensar isso, né? Porque tem assim aquelas situações que acontecem na nossa vida que são situações sim, que são casuais, né? Que acontecem eventualmente por algum problema que a gente tenha, coisas do dia a dia, né? Você dá uma topada, aquilo ali é natural, acontece, é uma casualidade. Mas tem situações não, situações que se repetem, né? Ao longo da vida, ou que tem um longo período de duração, que marcam a nossa história, que marcam o nosso caminho. E é importante que a gente tenha uma atenção sobre isso, né? Qual é assim a questão que marcou a sua vida? Já pararam para pensar? Pensem sobre isso. É interessante porque a questão, essa possível questão aí que marcou a sua vida, ou que ainda marca a sua vida, que se prolongou ao longo da sua vida, ou que causou um grande revés pontual na sua vida, ela tem um significado para você. Ela fala alguma coisa de você. Ela fala alguma coisa do que você precisa mudar, do que você precisa se transformar, do que você precisa amadurecer. A vida ela tem essas estratégias de chamar a nossa atenção para aquilo que precisa ser transformado. A vida, né? Ela tem um comando geral. Ela tem um comando geral. Quando eu digo um comando geral, uma ordem, vamos usar uma palavra melhor, porque comando parece que tem alguém comandando, né? E nem é necessariamente isso que eu quis dizer. Mas a vida ela tem uma ordem geral, né? Então, quando nós, que somos partículas da vida, estamos saindo da nossa ordem, a vida vai chamar a nossa atenção. Ela vai dizer, olha para isso porque você precisa mudar alguma coisa nesse sentido, nessa direção, nesse aspecto. Só que a maioria de nós não para pensar, não para observar, não para ler o significado das coisas que acontecem, né? A gente toma aquilo ali como algo indesejável, se revolta, se aborrece. Aliás, eu já falei aqui, né? A revolta ela é extremamente prejudicial porque ela distancia você da sua luz interior, né? Ela causa um desalinho. Mas geralmente a gente se revolta, a gente quer resolver logo. Claro, nada contra querer resolver logo. Óbvio, você tem um problema, você tem uma dor, você tem que tentar resolver logo. Só que muitas vezes você tenta resolver superficialmente, eliminando sintomas, mas sem entender as causas. A gente tem visto isso muito hoje nas doenças mentais, nos transtornos mentais, né? Na depressão, nas crises de ansiedade, nas crises fóbicas, nas crises de pânico. As pessoas são acometidas desses transtornos mentais, desses transtornos psicológicos, e muitas vão diretamente procurar um médico psiquiatra, que é necessário, muitas vezes vai ser necessário realmente, mas que na maioria das vezes vai passar um medicamento para aliviar o sintoma. Mas a causa, aquele
transtorno de comportamento, aquele comportamento vicioso, aquela perspectiva distorcida da vida, que fez você chegar àquele estado patológico, aquele estado depressivo, aquele estado ansioso, isso o remédio não vai resolver, gente. Não vai. Eu não estou aqui para puxar a sardinha para o meu lado, não, com certeza, tá? Eu estou aqui para ser verdadeiro com vocês. Os próprios psiquiatras, quando têm uma competência, uma maturidade, eles vão passar o remédio, porque às vezes a pessoa está precisando do remédio para aliviar a sua dor, o seu sofrimento, mas eles vão encaminhar a pessoa para uma psicoterapia, porque é na psicoterapia que você vai encontrar respostas. E mesmo as respostas não vão te curar se você não fizer alguma coisa para se transformar em cima daquilo que você viu, em cima daquilo que você aprendeu. Entendeu? Então, assim, é um grande desafio. Não é à toa que a humanidade hoje ela tem aí essa quantidade toda de pessoas com doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, psicológicas, porque as pessoas estão sendo convidadas a se realinhar com a vida, a se realinhar com novos parâmetros. Esses distúrbios comportamentais que a gente tem, que geram as doenças psicológicas, psiquiátricas que eu falei, eles também geram outras doenças físicas, né? A medicina hoje lida com a questão da psicossomática. Os médicos hoje admitem que grande parte das nossas doenças vem dos nossos de desequilíbrios emocionais, psicológicos, né? Mas não só as doenças físicas. Muitos dissabores, muitos reveses com os quais nós nos deparamos ao longo da vida, eles foram construídos em cima de decisões erradas, de falta de autoconhecimento sobre qual é o seu verdadeiro caminho, sobre aquilo que você realmente gosta, ou muitas vezes escolhas que nós fazíamos baseados em desejos neuróticos. O que é um desejo neurótico? O desejo neurótico é um desejo que não é real, é um desejo que faz parte do nosso imaginário, de alguma coisa que foi construída por outras pessoas, por outras circunstâncias. E aí a gente se perde, faz escolhas erradas e depois vai colher essas escolhas lá no futuro e fica querendo se livrar do problema, mas não para pensar por que eu cheguei aqui? Aonde que eu errei para eu não errar mais? Aonde que eu continuo errando que eu preciso me transformar? Tem um livro interessante, eu agora não me lembro exatamente o nome do livro nem o nome do autor, mas o título é mais ou menos assim, Pessoas de Sorte, Pessoas de Azar. Se alguém souber o nome desse livro, por favor, bota aí para a gente compartilhar. Foi uma pesquisa feita sobre pessoas com sorte, que se diziam com sorte, e pessoas que se diziam com azar. E aí se gerou esse livro. E esses pesquisadores, na época, dividiram essas pessoas nos dois grupos, né? Pessoas que se diziam com sorte e pessoas que se diziam com azar. E foram pesquisar o perfil psicológico de cada uma dessas pessoas. E o que eles constataram é que não havia sorte ou azar. Que as pessoas que disseram que tinham azar não eram pessoas laboriosas, não eram pessoas empreendedoras, não eram pessoas criativas, eram pessoas pessimistas, com baixa autoestima, e que aí caminharam na direção de muitos reveses na vida. Mas não porque elas tivessem azar, mas porque elas não se prepararam para construir um caminho melhor para as próprias vidas. Já as pessoas que se diziam com sorte eram pessoas operosas, eram pessoas que tinham autoconfiança, né? uma autoestima elevada, eram pessoas que tinham uma convicção nos seus próprios objetivos, pessoas que tinham determinismo, que tinham muita energia de realização. Então não é que essas pessoas tivessem sorte, mas elas batalharam muito, elas se esforçaram, elas correram atrás dos seus objetivos, buscaram as soluções e construíram coisas positivas. Então a vida é muito assim. Quando você tem revés, situações, né, problemas, dores, angústias, como eu falei, um casamento difícil, uma solidão, um problema profissional, coisas que que vão marcando um pouco na sua vida, elas não estão ali por acaso. Né? É claro que você dar uma topada e quebrar uma perna pode ser uma casualidade. Você está num mundo como esse, onde você tem um corpo material, acaba sendo muito possível que você sofra um acidente, que você se machuque,
com a idade o seu corpo vai se deteriorar, você vai ter alguma doença, mas tem coisas que são até casuais. Mas aquelas que marcam, que deixam um sinal na sua vida, elas têm um significado que precisam ser buscados, né? Então, é preciso que a gente até solidifique essa crença, porque as pessoas podem ficar pensando, mas o João está exagerando, o João está viajando aí, né? Será que um determinado problema, ele realmente foi gerado por mim? Será que eu estou sozinho aqui, não tenho um parceiro, não tenho uma parceira, sou uma pessoa solitária? Porque eu construí isso para mim? Eu tenho alguma coisa que mudar? Será que não foi meu destino, meu azar? Eu diria que realmente não. Você realmente construiu alguma coisa para você. A lei da sincronicidade, né? O Jung estudou muito isso, o Carl Gustav Jung, né? Ele estudou muito essa questão da sincronicidade, como que nós atraímos as coisas na nossa direção. O nosso inconsciente manda mensagem. Quando duas pessoas se encontram, né, para formar um casal, e elas se sentem atraídas uma pela outra, muitas vezes sem saber porquê, vocês podem ter certeza que são os inconscientes dessas pessoas que estão se lendo. E um está percebendo no outro algumas coisas que se encaixam naquilo ali. Então você faz uma escolha. Só que como a maioria de nós não conhece o próprio inconsciente, não conhece as suas próprias demandas, as suas próprias questões, muitas vezes faz escolhas erradas. Por exemplo, um homem que seja... Estou dando um exemplo aleatório. Um homem que seja muito passivo, por exemplo, e ele não sabe disso. Ele não tem consciência que ele é um homem passivo. E aí ele encontra uma mulher e o inconsciente dele passivo precisa de quê? De alguém que o conduza, de um líder. Então ele, sem perceber, porque ele não se conhece, ele vai escolher uma mulher autoritária, uma mulher prepotente, uma mulher que possa exercer uma força de comando sobre ele. E ele vai formar esse casal. E no começo aquilo ali vai ser até confortável para ele, né? Como vai ser para ela também, né? Porque se ela é prepotente, autoritária, ela também vai estar procurando o inconsciente dela. Se ela não se conhece, se ela não tem essa percepção do próprio inconsciente dela, ela vai estar procurando alguém que se submeta à prepotência dela. E eles vão formar um casal que, a princípio, vão viver numa zona de conforto durante um tempo, né? Eu chamo isso de uma neurose complementar. A passividade de um vai se acoplar, vai se sentir confortável com a autoridade, com a prepotência do outro. Só que com o passar do tempo isso vai gerar um desgaste muito grande e uma profunda insatisfação. Porque esse que ficou passivo, ele até fica numa zona de conforto, mas ele uma hora vai ficar cansado de ser comandado. Ele uma hora vai ficar cansado de ser oprimido. E aquela que, por exemplo, se tornou opressora, uma hora vai ficar cansada daquela passividade também, porque não tem o jogo, né? Eu estou até com uma paciente nova agora, muito interessante, que hoje estava até falando isso com ela, né? Porque ela vive no casamento dela esse jogo, né? Esse jogo da disputa, da força, né? Da interação. Não que seja um jogo belicoso, não, de conflito. Quer dizer, é um certo conflito, mas não um conflito belicoso, não um conflito de agressividade. E eu estava dizendo isso para ela, como que isso é bom, como que isso é rico. Porque nesse jogo desse conflito, onde ambas as partes se posicionam de igual para igual, onde ambas as partes se posicionam com um autoconhecimento de si próprias, das suas fragilidades, das suas potencialidades, e vivem esse jogo, é aí que elas podem crescer mais. É aí que elas vão realmente amadurecer mais, vão se lapidar mais, vão se tornar cada vez pessoas melhores. Gente, se eu tiver, alguém quiser aí comentar alguma coisa, falar, eu estou aqui, tá? O chat está aí, mas acho que ninguém falou nada ainda, né, Renan? Não, ninguém falou. Mas fica à vontade, tá? Porque eu sou prolixo, se eu começo a falar, eu vou falando aqui até 10 horas da noite. Não deixem de colocar. Prometo que eu não vou chamar ninguém para entrar, porque da outra vez eu chamei... Quem foi mesmo, nem me lembro. A Raquel ficou toda envergonhada que eu chamei, mas porque ela apertou o botão errado. Mas não vou chamar ninguém hoje não, tá? Então se quiser comentar, fazer alguma pergunta aí, pode fazer. Então, esse jogo da causalidade é muito real, né? A física quântica vai falar disso, né? A física quântica vai falar hoje, né? A Jaqueline aqui está falando que
Ah, é? Obrigado. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Jaqueline, pelo carinho. Grande amiga. Dá um abraço aí em você e no Mauro também. Então, a física quântica fala um pouco dessa interação quando ela fala das partículas impares. Eles chamam de entrelaçamento quântico. A física descobriu que tem partículas que vivem em pares, gente. Se você estimula um par dessa partícula aqui e o outro par estiver a milhares de quilômetros de distância, ele reage imediatamente. Olha que coisa incrível. E como que pode, a uma distância de milhares de quilômetros, um outro par dessa partícula reagir imediatamente quando ela é estimulada? E é imediatamente, é simultaneamente. Porque essa conexão ela é real. Né? Existe até a questão da entropia dentro da física. A física é muito legal. Né? Hoje, quando a gente imagina de entender o ser humano, a gente não pode abrir mão de várias ciências. Não pode. Inclusive da física. A entropia é uma coisa fantástica. Por quê? Vejam bem, olha só, isso vai se aplicar diretamente ao que eu estou falando aqui também agora. Né? Porque o que é entropia? A entropia é um princípio que diz que tudo tende à desorganização, tudo tende à morte, tudo tende ao caos. Então, o que faz com que uma estrutura se mantenha organizada? Como é um corpo físico nosso. Isso, a princípio, pela teoria, pelo princípio da entropia, isso seria impossível. Aliás, o universo seria impossível pelo princípio da entropia. Mas o princípio da entropia é uma realidade da física. Né? Quando os corpos estão soltos aleatoriamente, eles tendem a se desorganizar. Então, existe alguma coisa, além dessa realidade física, que mantém esse sentido de unidade, que estabelece uma conexão aí entre a individualidade e as estruturas físicas. Existe uma ligação. Existe uma ligação entre a mente e o corpo. Existe uma ligação entre o caminho que você percorre e aquilo que você deseja. Nada disso está separado, entendeu? Tem até um poema de um inglês, um poema traduzido, claro, do Peter Thompson, que ele diz assim: teus olhos finalmente descobrirão que todas as coisas daqui e do além imortalmente tão ligadas estarão que não poderás tocar uma flor sem que faças uma estrela tremer. E isso é uma realidade da física. Isso é uma realidade da física. Né? Quando ele diz que você não pode tocar uma flor sem que faça uma estrela tremer, é real. Porque se você tocar uma flor, as partículas daquela flor, elas estão conectadas de alguma forma à estrela a milhões de anos-luz daqui. Aliás, isso não é difícil de entender, né? Até porque, pensem bem, isso tudo que somos nós, o universo, tudo que somos nós, isso começou de uma grande compactação de matéria. Né? Antes do Big Bang, quer dizer, os elementos estavam todos compactados. As subpartículas não eram nem elementos, né? Melhor dizendo até. As subpartículas atômicas estavam todas contactadas ali e elas se expandiram naquela grande explosão do Big Bang. Então elas se expandiram e começaram a se distanciar, mas a conexão quântica entre elas, aquilo que a física chama de entrelaçamento quântico, não terminou. Então, gente, tudo está conectado, todos estamos conectados. Se você vive com pessoas que são pessimistas, pessoas que são depressivas, você de alguma forma vai captar vai ter uma conexão e vai captar essa energia dessas pessoas. Então, tudo isso é importante, por quê? Porque cada um de nós passa por dificuldades que fala de nós mesmos, fala de quem nós somos, dos nossos desafios de transformação. E aí eu pergunto aí, conforme eu fiz a pergunta hoje no começo, qual é o seu problema? Você já parou para pensar por que você tem vivido esse problema? Você já parou para pensar o que esse problema pode estar trazendo para você de proposta de transformação? Você já fez uma leitura de aonde o seu problema quer te levar? Faça, porque não tem nada no nosso caminho que tenha assim uma força sobre nós
que não tem um significado, que não tem uma ação, que não tem um sentido. Então, muitas vezes a gente se perde aí se vitimizando. Ah, coitadinho de mim, ah, eu sou um azarado, ah, eu sou um fortunado, tudo acontece comigo. Isso é muito pessoal de câncer, né? Pessoal nascido aí no signo de câncer, tende um pouco. O pessoal de peixes também, mas o pessoal de câncer, né? Não sei se tem gente de câncer aí me assistindo, cuidado, tá? Cuidado com a vitimização. É ficar achando que é a vítima do universo, que é a vítima das coisas. O pessoal de peixes é um pouco assim também, mas não tanto. Porque o peixe, como ele sente as dores do mundo, ele acaba um pouco dominado, mergulhado por essas dores, né? Peixe é água, emoção. O pessoal do signo de peixe absorve muito as dores do mundo, né? Então ele acaba vivendo um pouco dentro dele mesmo essas dores. Mas o pessoal de câncer, a sombra do signo de câncer é a vitimização. Tá? Então, assim, cuidado com isso, né? Porque quando você se vitimiza, o que acontece? Você gasta energia no lamento, uma energia que você podia estar usando para se transformar, uma energia que você podia estar usando para se curar, para mudar aquilo que está te incomodando, uma energia que você podia estar usando para estudar, para compreender melhor a vida, para entender melhor por que você está passando por isso. Eu sempre falo, né? Diante de qualquer revés, pergunte primeiro por que eu estou passando por isso. Busque essa resposta. Porque uma coisa eu tenho certeza, né? Aí nos meus 63 anos, e assim, tendo dedicado uma grande parte desse tempo a estudar muitas coisas, religiões, filosofias, ciências, uma coisa eu tenho certeza, digo para vocês, a vida não é contra nós, a vida é a nosso favor, né? A vida trabalha a nosso favor. Nós é que muitas vezes não entendemos o que a vida está nos propondo, entendeu? E não nos adequamos ao caminho. Queremos impor a nossa vontade e não lemos os sinais. A vida sinaliza. Presta atenção nos sinais. A vida vai mostrando para você. Olha para cá, pensa nisso aqui, pensa naquilo ali. Cuidado. Cuidado com essa escolha. Né? Se você vem de um casamento, de muitas relações difíceis, presta atenção. O que tem de comum nesses meus parceiros que eu escolhi que foram difíceis? Se você for parar para olhar, provavelmente existe algo de comum em todos eles. Porque o problema não eram eles. O problema foi você que precisou escolher esses parceiros. E aí você fica acusando, eles eram todos assim. Tá, eles são assim, o problema é deles, o caminho é deles, a história é deles, a vida é deles. Agora, por que você escolheu sistematicamente parceiros parecidos para conviver com você? É porque você tem uma demanda que você precisa perceber. Então, leia os sinais da vida. Cuidado, né? Tem aquela doença crônica. O que essa doença crônica está me dizendo? Que tipo de desequilíbrio eu gerei ao longo da minha vida que fez essa doença se tornar crônica? Quando eu estou passando por um revés financeiro, o que a vida está me dizendo com isso? Qual a minha relação com o dinheiro? Eu acredito que eu mereço? Né? Eu acredito. Esses dias mesmo, uma paciente, a gente tratando dessa questão. Ela dizendo que não consegue cobrar. E aí não consegue ter dinheiro, claro, mas ela não consegue cobrar, ela acha que não merece, né? Ela acha que não merece ter dinheiro, ela acha que não merece cobrar pelo que ela faz. Então ela vai se queixar de revés financeiro? Não tem como. Porque o problema é ela, não é a vida que está... Não existe o azarado aí, não existe. Ela não é uma azarada que não consegue ganhar dinheiro. Ela é uma pessoa mal resolvida que não consegue conquistar o dinheiro que ela merece. Porque todos nós que trabalhamos, que nos esforçamos, né, que vivemos a nossa vida, merecemos. Não necessariamente riquezas, mas merecemos. O universo ele é próspero, né? Na medida em que você se insere, na medida em que você percorre.
Então, muito cuidado, né, para não responsabilizar o outro. A nossa reação mais imatura é justamente essa, responsável. Ah, eu estou assim por culpa dele, eu estou assim por culpa dela. É por causa dela que eu passei por isso, é por causa dele que eu passei por isso. Cuidado, não vai resolver nada. Pergunte antes, por que eu permiti que ela fizesse isso comigo? Essa é a pergunta da responsabilidade. Porque quando você acusa o outro, você transfere a responsabilidade para o outro e o problema aí é do outro. Entendeu? Se ele vai voltar atrás, se ele vai mudar, ninguém pode garantir nada. Agora, o problema do seu caminho, da sua vida, é seu. Então, ao invés de dizer para o outro por que você fez isso comigo, pergunte a você mesmo por que eu permiti que ele estivesse aqui para fazer isso comigo. Para que você se cure e faça escolhas melhores para a sua vida. E vários tipos de escolha. A gente está falando de relacionamento, que são das coisas mais comuns, né? Mas escolhas profissionais. Né? Quantas pessoas aí não têm um sucesso profissional porque escolheram a carreira errada? Quantas pessoas? Nossa, mãe, isso então é muito sério, né? A gente se depara aí com jovenzinhos, 17, 18, 19 anos, sem conseguir saber o que vão fazer. Já era difícil no meu tempo, hoje então ainda está mais difícil ainda. No meu tempo tinham, sei lá, 4, 5, 6 carreiras. Hoje em dia, sei lá quantas tem, deve ter mais de 30. E é difícil, né? Mas qual é a sua vocação? Você veio nesse mundo para quê? Aí eu digo aquilo que eu tenho falado para vocês nas outras lives, né? Aonde está o seu sol? Aonde está o seu sol? Porque o seu sol é onde está o seu brilho nessa vida. Né? O signo onde está o seu sol é aquilo onde você deve brilhar. Qual é a sua vocação? Qual é o seu caminho nessa vida? Preste atenção nisso. Vai ler lá, vai pesquisar na internet. Quais são as qualidades, as aptidões do meu signo solar, tá? Principalmente. É o signo solar, que é a sua luz. Quais são as aptidões? Vai ver. Isso aí já vai ser uma ajuda. Quais são as sombras do meu signo solar? Cuidado, porque você pode estar nas suas sombras. Né? Eu tenho dito aqui, não existe mapa astrológico bom ou ruim, não tem signo bom ou ruim. Todo signo tem a sua luz e a sua sombra. Você que vai viver ou mais na sombra ou mais na luz do seu signo. Então, assim, não responsabilize o outro. Quando você responsabiliza o outro, você tira a responsabilidade de você. E é tão bacana quando você assume a responsabilidade, né? Assume a responsabilidade por ter chegado ali, naquela condição. Assume a responsabilidade pelas escolhas erradas que você fez. Né? Assume a sua responsabilidade pelos erros que você cometeu. Assume a responsabilidade pela procura da cura que você deseja, da transformação que você deseja. Porque você traz para você isso. Você traz para isso, te fortalece. Você se sente capaz, porque você deixa de empurrar para o outro e ficar no papel da vítima. Você se sente capaz de enfrentar, capaz de desafiar. Pode dar uma tropeçada, pode cair, se machucar? Pode. A vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo, mas é nisso que a gente vai aprender. Uma vez, eu li num livro, Manuel Filomeno de Miranda, e ele falava, que me chamou muita atenção, e depois eu meditei bastante, eu vi, né, ele tinha toda a razão. Ele falando assim, até quando você erra, você evolui. Eu falei, mas como? Eu estou errando, eu estou evoluindo? Sim, porque quando você erra, é porque você não sabia fazer melhor aquilo que você sabia. Na hora que você erra, que você constata o seu erro, quando você constata o seu erro, você começa a evoluir. Você começa a entender que você tem algo a mudar ali. Então, antes de ter cometido aquele erro, a sua potencialidade para errar estava presente, mas você não tinha cometido o erro porque na circunstância não tinha acontecido. Então, quando você comete aquele erro, e você se percebe ali que eu errei, não devia ter feito assim, você evolui. Então, mas o que isso significa? Significa responsabilidade sobre si mesmo. É você trazer para você essa responsabilidade. É você se assumir, não, eu errei, eu vou me transformar. Isso não faz de você uma pessoa pior, muito pelo contrário. Isso faz de você uma pessoa mais forte.
Porque as pessoas mais frágeis, essas têm dificuldade de assumir o seu próprio erro, né? Essas tendem muito a jogar para o outro a responsabilidade porque elas não aguentam se verem nas suas próprias limitações. Entenderam? Então, pensem nisso, né? Qual o significado dos reveses, das dificuldades da minha vida? E cuidado também para não ficarem carregando o problema dos outros nas costas. Não que a gente não deva ajudar, compartilhar, claro, não estou negando isso, né? O exercício da fraternidade, da solidariedade, da caridade, eles são muito importantes nesse mundo de interação, nesse mundo renovado. Mas você pode ajudar o outro, mas a superação que o outro tem que fazer é desafio dele. É igual um professor na escola. O professor na escola ele vai ajudar o aluno a aprender. Mas se o aluno vai aprender ou não, é um problema do aluno. O professor ele vai fazer o movimento dele, o movimento de ensinar, vai usar a didática que ele conhece, mas cada aluno vai reagir de um jeito. Porque cada aluno está ali se dedicando, se envolvendo, realizando o próprio processo de aprendizagem de um jeito. Então, cuidado para não carregar as dores do outro, né? Pessoal de peixes aí, pessoal de peixe tem muito isso, tá? Pessoal de escorpião também tem um pouco, é diferente. Porque o pessoal de escorpião se sente responsável. O pessoal de peixes não, o pessoal de peixe tem empatia, sofre junto. O pessoal que é do signo de peixes, eles vai sentar junto na calçada para chorar junto. Capaz de não conseguir fazer nada, mas vai sentar ali para chorar junto. Então, cuidado com isso, né? Você não tem que resolver os problemas todos do mundo. Você pode ajudar as pessoas, encaminhar, enfim, fazer o que você puder fazer, mas não pegar o problema do outro e botar nas suas próprias costas, porque aí você não vai estar ajudando o outro, entendeu? Você vai estar sendo cúmplice da incapacidade do outro de resolver. Aliás, essa é uma outra questão muito interessante, tá? Porque quando você silencia diante do problema que o outro está vivendo e não fala para ele, ou quando você silencia diante de alguma coisa que o outro fez com você, assim, não, eu não vou falar nada porque ele não vai gostar, você está sendo cúmplice. Você está deixando de mostrar para o outro que ele cometeu um erro que muitas vezes ele mesmo não percebeu. Então, cuidado com isso, cuidado com o silêncio, né? E quando você silencia, você acumula mágoa. Você acumula mágoa, aquela mágoa vai ficando. E às vezes é num casamento, por exemplo, e uma das partes acaba sendo muito... Oi. A Leonor está dizendo que o aquariano também é assim. O aquariano... Não sei se ela fez uma pergunta ou ela está afirmando. Ela está dizendo que o aquário também. A Leonor está falando que o aquário também, né? Veja bem, o aquariano ele é solidário. Né? O aquariano tem muito essa questão da comunidade. O signo de aquário é um signo de solidariedade, de fazer parte do grupo, de estar no grupo, de estar junto. Entendeu? E ter essa característica. O pessoal de peixe não, o pessoal de peixe sofre junto, é diferente. Tá? O pessoal do aquário vai entrar numa ONG para resolver os problemas do mundo, vai. O pessoal do aquário vai. Vai entrar lá na Ação pela Cidadania, vai entrar lá na Todos contra a Fome. Que ela é aquariana. Então, o pessoal do aquário vai entrar, ele vai querer ajudar, ele vai querer participar de algum grupo para ajudar. O pessoal de peixes não, o pessoal de peixes vai sentar do lado e vai chorar junto, entendeu? Porque ele vai sentir a dor junto com ele. E já o de escorpião não, que eu falei, o escorpião ele vai ficar pensando o que eu posso fazer, ele não vai se juntar com ninguém, ele vai se sentir meio responsável, tá? Cada signo tem as suas características, né? Mas tem alguns signos que são mais individuais. Os signos de baixo assim do zodíaco, que são aí Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, são signos mais individuais, eles têm caminhos mais pessoais, tá? Os signos de cima do zodíaco, que aí entra Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, são signos mais humanitários, são mais
Não estou dizendo que um seja melhor ou pior não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é isso que eu estou dizendo. São características. Esses signos que eu falei agora, eles são mais da humanidade. Eles têm um pensamento mais globalizado, mais do coletivo. Entendeu? Mais do coletivo, da interação. Tá bom? Então, voltando ali para aquilo que eu estava falando, né? Cuidado com o silêncio, porque você silencia, você vai acumulando mágoa. Se você tem um parceiro e você não diz para ele, olha, isso que você faz me magoa, primeiro que você não ajuda ele a perceber o próprio erro e a se transformar. E segundo que você vai guardar aquela mágoa. É uma mágoa que você guarda 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso em terapia de vidas passadas a gente chama de hangover. O que é hangover? É uma palavra inglesa, né, que significa passar por cima. Você vai passando por cima, por cima, por cima, por cima, mas aquelas magoazinhas vão ficando acumuladas ali. Um dia elas vão explodir. Aí você diz assim, não, eu silencio para manter meu casamento. Ilusão. Ilusão. Você está predatando o final da sua relação, do seu casamento. Porque um dia você não vai aguentar mais. E aí ou você vai separar ou você vai ter uma doença. Vai ter um câncer, vai ter um infarto, vai ter uma doença qualquer, porque a mágoa é veneno para a alma, gente. Se você quer salvar a sua relação, fale. Isso me incomoda. Não faça mais isso, que isso me incomoda. Você vai estar fazendo um bem para você e um bem para o seu parceiro. Mas a maioria de nós tem dificuldade, a gente quer silenciar. Aliás, a gente vem de uma filosofia religiosa, né, que é a filosofia cristã, que ela acabou estimulando esse silêncio, né, como se o silêncio fosse caridoso. E não é. Porque quando você... É claro que evitar a briga, o conflito, a agressão é caridoso, né? Isso é verdade. Não estou dizendo para você sair esbofeteando o outro, não. Tá? Mas quando você fala com firmeza, mas com amor, você está dizendo para o outro aquilo que te incomodou. E você está ajudando o outro a pensar sobre aquilo que te incomodou. Então você está enfrentando o problema na raiz para resolver. Aí sim você vai criar uma predisposição para que o seu casamento sobreviva. É aquilo que eu falei para vocês dessa minha paciente, né? Que a minha paciência é a minha paciente que ela tem essa relação um pouco tensa com o seu marido, mas que eles se adoram, se amam, têm uma boa vida. Mas é tenso. Por quê? Porque eles estão ali trocando. Eles estão assim, construindo seus próprios limites com sabedoria. Então, provavelmente vão viver muito. A Leonora aqui está dizendo que no amor tudo suporta. O amor tudo suporta é uma expressão lá de Paulo de Tarso, né, na carta aos Romanos, se eu não me engano, tá? Eu acho que é Romanos, não é? Coríntios? Eu acho que é Coríntios. Mas não tenho pode certeza ser. Estou na dúvida se é Coríntios ou Romano. Então, gente, olha só. Eu não vou nem discordar de que o amor tudo suporta, mas você pode suportar sem silenciar. Tá? O que é suportar? É ficar quieto? É não agredir o outro? Eu posso entender que se eu for verdadeiro com o outro e disser que ele me incomodou, mas eu não uso isso para agredi-lo, para machucá-lo, mas para melhorar minha relação com o outro, eu estou sendo muito amoroso com ele. Muito amoroso. E ainda jogo mais um desafio. É Corinthians, né? A Fátima está dizendo que é Corinthians. Corinthians, né? Acertei. Renata acertou aí. E ainda vou dizer mais vou jogar mais uma pimenta nessa história aí. Quando você silencia em nome de um amor, quando você silencia, você está realmente amando o outro, que cometeu um erro contra você, e você não ajuda ele a se transformar? Ou você está amando a você mesmo? Ou um pseudo-amor a você mesmo, né? Fingindo que você é boazinha e tal, mas que no fundo você não está tendo a coragem de enfrentar aquilo ali, de trocar aquelas ideias, de sentar, de ser assertivo. Essas são questões muito relativas, aquilo que eu falei, né? A nossa filosofia religiosa cristã acabou estimulando muito essa passividade, acabou estimulando muito esse amor que tudo suporta, que tudo silencia. E isso fez parte de uma estratégia, a gente pode até falar disso de outro dia, tá?
Mas isso fez parte de uma estratégia de dominação. Eu sempre digo, quando o Império Romano, isso lá no século IV, Concílio de Nicéia, quando o Império Romano descobriu que podia desenvolver, estimular essa ideia da culpa, do silêncio, da submissão, e que isso podia ser um instrumento de dominação, ele percebeu que era muito mais fácil se ligar aos primeiros cristãos do que a combatê-los. Foi aí que se juntou. Né? Tanto é que isso foi um grande problema, né? Porque o primeiro Papa foi o imperador romano. Né? Constantino, se eu não me engano, né? Não foi Constantino, Constantino já foi depois. Bom, mas deixa isso para lá. Mas isso foi um instrumento de dominação. Sejam submissos porque vocês são culpados. A ideia é essa. E eu tenho a chave do perdão. Não precisa nem de guerra, né? Não precisa nem de guerra. Então, cuidado com essa submissão cristã, porque não é a submissão do Cristo. Vejam bem, prestem bem atenção nisso, tá? A gente já está até devagando, mas tudo bem, a live a gente pode devagar à vontade, né? Cristo não foi submisso, tá? Cristo não foi submisso. Se ele fosse submisso, ele nem tinha vindo aqui. Tinha ficado lá onde ele estava. Ele veio aqui para trazer a espada, não a paz, conforme ele mesmo falou. Jesus, né, quando ele estava aqui, ele criticou os fariseus de forma muito quase agressiva. Por isso foi crucificado, gente. Túmulos caiados por fora e podres por dentro. Isso é silenciar em nome do amor, gente? Essa questão que o amor tudo suporta tem que ser realmente amadurecida, gente, tá? Porque nos induziram a acreditar nisso como instrumento de dominação pela passividade. Sejam passivos, suportem tudo, enquanto a gente está aqui dominando. Essa era a ideia. Jesus realmente nunca pregou isso. Jesus foi muito enérgico. Expulsou os vendilhões do templo, criticou os fariseus. Jesus, assim, nos evangelhos de Mateus, Marcos, tem várias passagens. Jesus criticando os fariseus de maneira muito intensa. Por isso ele foi crucificado, ele foi mal visto. Então ele não silenciou. Jesus ele pontuou as feridas humanas que estavam ali. Ele falou daquela dominação, né? Ele falou daquela submissão ali. Então preste atenção nisso, porque muitas vezes a gente vai acreditar que o silêncio é a melhor estratégia e não é. Não é. É preciso revolver as coisas para que o lodo que está lá no fundo venha à tona e a gente possa limpar o que estiver errado. Porque se a gente não limpar o que estiver errado, se a gente não limpar essa lama toda, a gente morre afogado dentro dela. Pense nisso, tá? Enfim, né? Então acho que assim era isso mais. Tem mais alguma coisa aí, Renata? Não? Pensem nisso, né? Eu acho que são grandes desafios para as nossas vidas, né? Desafios do nosso dia a dia. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes é muito mais cômodo você ficar numa atitude de passividade, de silêncio, mas o prognóstico não é bom, não é bom. Né? O prognóstico, o silêncio, ele vai levar você a ser dominado por aqueles que se impõem a você. A Leonor está dizendo aqui que ensinava por meio de parábolas. A Leonor está falando, sim, Jesus ensinava por meio de parábolas. Mas ele foi assertivo, né, Leonor? Quando ele fala lá, os fariseus eram túmulos caiados por fora e podres por dentro, ele não foi parábola, não. Ele fez uma crítica veemente mesmo, né? Hipócritas, né? Chamou os fariseus de hipócritas várias vezes, né? Agora ensinava por parábolas. Por quê? Porque as parábolas, elas são mensagens para o inconsciente. A gente pode falar disso outro dia também. As parábolas são mensagens para o inconsciente, são mensagens simbólicas, né? Com certeza. E quando eu falo do cristianismo aqui, eu não estou falando contra o Cristo não, tá? Não é isso que eu estou dizendo, não, pelo amor de Deus. Acho que foi um grande mestre, assim, um grande luminar que veio aqui nos ajudar a entender melhor a vida. Eu falo do cristianismo que os homens criaram em cima de Jesus, né? Distorceram as mensagens, distorceram os textos,
colocaram coisas, modificaram coisas, até chegar onde a gente chegou. Vocês sabem, já existiam, né, mais de 40 evangelhos quando foi feito o concílio que eles tiraram, foi no ano de 500, mais ou menos, concílio de Constantinopla, quando foi escolhido os 4 evangelhos que perduraram até hoje. Quer dizer, 36 evangelhos, no mínimo, foram jogados fora. Alguns foram descobertos recentemente não, né? Em 1920. Evangelho de Maria de Magdala, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Judas. Vários evangelhos foram descobertos, né? Mas o ser humano, né? Vocês vejam bem, gente, assim, eu falo isso não é para criticar, não, mas é para a gente se posicionar e buscar a verdade. A Fátima está dizendo aqui que as parábolas mostravam que o povo podia se libertar. Sim, com certeza. O amor é libertador. Então, quando o movimento cristão primitivo se une ao Império Romano, no concílio de Nicéia, ali começa tudo a ser deturpado, né? Começou a ter interesse político na religião. Então as verdades foram deturpadas. No século II, na Grécia, tinha um filósofo, Celso. Ele já criticava os judeus, ele já criticava os cristãos porque estavam modificando os evangelhos, viviam modificando os evangelhos. Então a gente não pode tomar tudo ao pé da letra, não. É confuso. Enfim, mas a gente acabou divagando um pouquinho, mas que bom, é um bate-papo. Fiquei feliz aqui, Eleonor, Fátima, né? Obrigado aí pela participação. Participem mesmo, tá bom? Tragam aí a mensagem de vocês, porque é legal, a gente vai trocando. E assim, e aí, mesmo que a gente divague um pouquinho, a gente vai construindo uma coisa bacana para todos nós, né? Então hoje o nosso tema foi esse aí. Atribuir significado às nossas dores, aos nossos sofrimentos, aos nossos revés. Pensem nisso, tá? Perguntem a vocês mesmos, né? Qual o significado dos problemas que eu tenho na minha vida? O que os problemas tentam me ensinar? Respondam a vocês mesmos, porque isso é uma resposta que precisa ser dada a cada um de nós. Cada problema é um desafio para que a gente aprenda e se transforme. A Fátima está dizendo que gosta muito das suas lives. Ah, que bom, Fátima. Que bom, Fátima. Obrigado por você estar aqui também, tá? E as lives estão ficando lá gravadas no IGTV, tá? Do Instagram. E hoje já vai direto para o IGTV, porque é fácil, já termina aqui, já boto lá. E no YouTube, amanhã ou quarta-feira, está lá no meu canal do YouTube. Tá bom? Outra Fátima está dizendo que gostou muito também, vai assistir mais. Ah, que bom, fico feliz aí. A Nélia também está agradecendo. Ah, que bom. É aquilo que eu tenho dito, a minha intenção aqui, não é, vocês podem ter certeza, não é fazer marketing, não é fazer marketing pessoal, não. A minha intenção aqui é justamente abrir um canal assim para a gente trocar ideias inteligentes, ajudar as pessoas, enfim, trocar pensamentos que possam ser úteis para todos nós, né? Várias pessoas, a Renata né, está falando aí, agradecendo. A sogra, a Leonor. Que bom. Abraço a todos aí, coração aí. A Nélia, agradecendo. Abraço a todos também. Fico muito feliz de estar aí com vocês. Tá bom? Vamos encerrando então por aí. Até a próxima, segunda-feira que vem, 21 horas, estamos aí. Tchau para vocês. Abraço.